Gustavo Dias, professor de Química. Hoje a gente vai ver a terceira e última parte das reações de adição. Na primeira parte a gente deu uma introdução, na segunda nós vimos a regra do Markov-Mikov e agora a gente vai terminar aprofundando um pouco mais e finalizando essa parte. Hoje nós vamos ver, além dos alcadienos, nós vamos ver a reação com os benzenos e com os compostos de cadeia fechada, que cada um tem a sua particularidade. Então vamos lá para os alcadienos. Primeiro, alcadienos você já sabe, são compostos carbônicos que têm duas duplas. Só que eu tenho três tipos de alcadienos que às vezes o professor ele não vai falar, né? Quando a gente vai ver hidrocarbonetos, da nomenclatura. Mas nós temos três tipos de alcadienos. Primeiro, pessoal, são os alcadienos isolados, ou seja, quando as duplas estão bem afastadas, né? Ou seja, eles estão isolados, um em cada extremidade. Nós temos os alcadienos isolados. Nós temos os alcadienos acumulados, pessoal. Ou seja, quando a dupla está no mesmo carbono, olha aqui, ó, eu tenho um carbono que ele está fazendo as duas duplas, então eu tenho acumulado. Pessoal, e os conjugados? Tá? Os conjugados é quando uma simples é separado por duas duplas. Então, pessoal, isolados quando as duplas estão bem afastadas, acumulados quando está no mesmo carbono, né, acumulando no mesmo carbono, e conjugado quando são separados por uma simples. Por que eu estou dando essa diferença de alcadienos? Porque, pessoal, quando a gente vai fazer uma reação de adição, tanto do isolado quanto dos acumulados, a reação é normal do jeito que você sabe. Como assim, pessoal? Reação normal. Eu vou adicionar aqui o halogênio, né? O cloro ele vai quebrar a ligação dupla, seja ele no isolado ou seja ele no acumulado. O procedimento é o mesmo, pessoal. Só que agora eu tenho duas duplas. Então, para eu quebrar essas duas duplas, eu preciso balancear para dois cloros, porque lembra, cada dupla quebrada entra dois compostos. Então, pessoal, o cloro ele vai entrar aqui, ó, quebra e quebra. Então, quando quebrou, pessoal, aqui ficou um elétron, lembra? Ligação química, ligação entre os elétrons, tá? E aqui quebrou essa aqui, ficou esses elétrons aqui, né? Então vai vir entrar um cloro nesse carbono, vai entrar um cloro nesse, continua nesse, porque eu tenho duas ligações, né? Dois elétrons, aliás, disponíveis, e aqui. Pessoal, para cada dupla, dois compostos entram. Então, como aqui quebrou, dois compostos entrou. Como essa aqui dupla quebrou, dois compostos entrou. Só que esse carbono ele recebeu dois compostos, né, que é os dois cloros, porque ele está participando de duas ligações ao mesmo tempo, né? Então ele quebrou duas, então ele teve a oportunidade de receber dois também. Então vamos escrever aqui, né? CH3CH e o Cl que vai entrar, então tá aqui, ó, Cl. Esse carbono aqui, lembra? Ele entrou dois cloros. Então eu vou colocar aqui, ó, um para cima e um para baixo, só para ficar bonitinho. E o segundo lá, que é o CH2 e o Cl que entrou. Então veja bem que entrou 4 cloros, que é exatamente o que nós tivemos que balancear. Então, pessoal, as reações tanto isolados quanto para acumulado é a mesma coisa. Agora, o que não vai ser a mesma coisa é nos conjugados, pessoal. Por isso que nós vamos colocar uma reação específica só para esses conjugados. Então eu vou chamar de reação de 1,4 dos alcadienos conjugados. Só acontece conjugados. Como? Então, olha aqui, pessoal. Conjugados, tá? Uma simples separando as duplas. Quando o composto, pessoal, ele vai entrar, o que acontece? Ele quebra a dupla e ele quebra a dupla. Então, como ele quebrou, cada ligação são dois elétrons. Então, eu vi um elétron para cá e um elétron para cá. Eu representei por essa bolinha verde, tá? Agora, quando ele quebrou aqui, ele formou também dois elétrons. Então, tá aqui. Então, percebe, eu posso entrar nos 4 compostos, como aqui, tá? Igualzinho até agora. Só que, pessoal, olha o que vai acontecer. Como aqui tem esses dois elétrons, um do lado do outro, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses elétrons, eles vão se ligar, formando uma dupla. Como? Vou reescrever lá, pessoal. CH2 com elétron, querendo receber a minha reação.
Aqui o CH e o CH, que já tinha ligação, só que agora formou uma dupla. Olha aqui, pessoal, e o outro CH2 com um elétron aqui. Então observe, pessoal, que a reação de 1,4 é exatamente quando eu tenho um alcadino conjugado e ao reagir forma uma dupla, exatamente nessa simples. O que é alcadino conjugado? É quando uma simples separa duas duplas. E essa simples que vai formar a dupla. É essa simples que vai formar uma dupla. Então, pessoal, esse alcadino, que são duas duplas, ele vira um alceno. O que diferente ocorre aqui, ó, que todas as duplas são quebradas, não tem dupla mais, tanto no isolado quanto no acumulado. Agora, nos alcadianos, você vai formar na dupla exatamente nessa ligação que separa as duas duplas. Vamos fazer um exemplo para diferenciar aqui? Então, pessoal, eu tenho um cloro para entrar, né? Então, o que acontece? Como eu tenho duas duplas aí para quebrar, eu vou balancear, vai quebrar, quebrar. Só que aí, pessoal, aí que vem, né, o tchan da coisa. Aqui teve os elétrons, e o que vai acontecer aqui? Vai formar uma dupla. Então, olha aqui, ó, CH2 com CH dupla e o CH2. E o cloro vai entrar aqui e aqui, que é os elétrons que estão sobrando. Então, vem aqui o cloro entrando e aqui o cloro entrando. Pessoal, olha onde o cloro entrou. Entrou no carbono 1. Aí vamos contar aqui, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O cloro entrou no carbono 1 e no carbono 4. Por isso que essa reação chama 1,4. Tá? Então, pessoal, por isso que eu parei um pouco dessas reações de adição para eu especificar o alcadiano, que ele é importante. No alcadiano conjugado, essa simples vira dupla, tá? Então, essa simples vira dupla. Então, você tem que saber. E o composto que vai entrar, ele vai entrar tanto no carbono 1 e no carbono 4. Aí percebe que eu não precisei entrar os 4 cloros. 2 vezes 2, 4. Não precisou entrar só 2. Então, o que eu posso fazer? Apagar aqui, porque não vai precisar entrar os 4 cloros, só 2. Por quê, pessoal? Porque no meio da reação formou uma dupla ligação. Então isso é reação 1,4, pessoal. Quando um alcadieno vira um alceno. Ou seja, duas duplas vira uma dupla. Entendeu, pessoal? Então, nós vamos agora para a reação do benzeno e de cadeias fechadas. Vamos lá, pessoal? Pronto, galera. Voltamos aqui nas reações de adição. Só que agora nós vamos ver no benzeno em cadeias fechadas. Pessoal, para você saber por que o benzeno ele reage tanto à adição quanto à substituição e às cadeias fechadas também, nós temos que entender um pouco a diferença de reação de adição e reação de substituição. A reação de substituição eu dei toda ela em duas partes. Assistam para você entender o que é uma reação de substituição para você vir aqui. Mas pessoal, em base, a reação de adição ela ocorre com compostos que têm duplas ou triplas, seja ela em cadeias abertas ou seja ela em cadeias fechadas. Por que isso acontece? Porque as reações de adição elas ocorrem em compostos menos estáveis, tá, pessoal? Em compostos menos estáveis. Então, se um composto ele não tiver uma estabilidade muito alta, a preferência dele, naturalmente, é reação de adição. Professor, mas se um composto estável querer reagir com um composto via adição, pode? Pode. Em condições especiais, em condições que você vai forçar a uma situação. Mas, naturalmente, um composto menos estável reage por adição. Por quê, pessoal? Porque tanto duplas quanto triplas deixam as cadeias menos estáveis. Agora, na reação de substituição, pessoal, ela ocorre em alcanos, ou seja, que tem simples ligações além do benzeno. Agora, por que isso ocorre? Porque, pessoal, olha aqui, são compostos mais estáveis.
Então, aqui nós temos dois links aqui de estabilidade. Aqueles que são menos estáveis, eles vão reagir via adição. Aqueles compostos mais estáveis são de substituição. Agora, você tem que saber qual composto é mais estável e qual composto que não é tão estável. Então vamos lá. Compostos menos estáveis são aquelas que têm dupla ou tripla, alcenos, alcinos, alcadienos, cadeias fechadas com dupla, por exemplo, ciclenos. Tá? Agora, quem são os mais estáveis? São aqueles que primeiro o benzeno, ele é estável, e aqueles que são os alcanos, que são simples ligação. Então, esses compostos aqui, ó, que é o ciclopropano e o ciclobutano, eles são compostos menos estáveis, tá? Se eles são compostos menos estáveis, então eles vão reagir preferencialmente por adição. Agora, o benzeno, ele é estável, ele tem uma estabilidade muito alta. Agora, por que ele reage via adição? Em condições especiais, que é o que eu tinha falado. Ou seja, temperatura alta, pressão alta e com catalisador. Aí sim ele reage via adição. Mas naturalmente, pessoal, o benzeno ele reage via substituição. Por quê? Porque ele é um composto estável, além do ciclo pentano e do ciclo hexano, que são compostos também estáveis. Então, pessoal, como esses caras, vamos diferenciar aqui dois links para você entender legal. Primeiro, o benzeno. O benzeno ele reage naturalmente via substituição, porque ele é estável, e em condições especiais via adição. Cadeias fechadas. Os dois primeiros, ou seja, com cadeia de 3 e 4 carbonos, ciclo propano e ciclo butano, reagem via adição porque eles são menos estáveis. Agora, os outros, com cadeia de 5 e de 6, ciclo pentano e ciclo hexano, eles vão reagir via substituição porque são mais estáveis. Professor, agora, por que um é mais estável que o outro? Por que o benzeno ele é estável e tudo? Eu vou explicar agora para vocês entenderem essa estabilidade antes de eu fazer essas reações. Então é importantíssimo que você entenda a estabilidade desses compostos. Vamos lá rapidinho? Pessoal, conversando um pouquinho mais de estabilidade, nós vamos ver aqui uma sequência, uma ordem que eu coloquei aqui de decrescente, tá? De estabilidade, ou seja, vai do mais estável para o menos estável. Então, ou seja, ele vai do mais estável para o menos estável, tá? E eu vou explicar cada um porque são estáveis e outros não. Pessoal, primeiro, os de cadeia aberta são os mais estáveis e os de cadeia fechada são os menos estáveis. Agora, por que os de cadeia aberta são mais estáveis do que os de cadeia fechada? Pessoal, quando eu expliquei hidrogenação catalítica, eu expliquei que quanto mais os elétrons ficam próximos e quanto mais elétrons tem na ligação, menos estável fica o composto. Por causa do que, pessoal? Por causa da repulsão. Os elétrons são cargas negativas, então imagina aqui um composto de cadeia, olha aqui, eu vou explicar de cadeia aberta e de cadeia fechada primeiro. Então de cadeia aberta, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui de cadeia aberta e vou fechar essa cadeia aqui, ó. Pessoal, quando eu fiz essa diferença, olha que essa ligação, ela está muito mais próxima que essa. Essa aqui está bem afastado, né? Cada um está bem longe um do outro. E aqui está chegando um pouco mais perto. Pessoal, por que as ligações químicas não podem chegar tão perto? Porque ligação química são feitas de elétrons. Elétrons são cargas negativas. Então, aqui, à medida que eu aproximo as ligações, o que acontece, pessoal? Ocorre uma repulsão. Pessoal, repulsão significa perca de estabilidade. Não pode ter repulsão na molécula. Lembra lá na hidrogenação catalítica? Assiste a parte de hidrogenação catalítica que você vai ver por que as gorduras saturadas elas fazem muito mais mal do que as insaturadas.
tá? Então a explicação é por causa da repulsão. Pessoal, tudo isso aqui, a explicação, vamos colocar aqui, ó, é da repulsão entre os elétrons. Então, por que os de cadeia aberta são mais estáveis de cadeia fechada? Porque nas cadeias fechadas, os elétrons ficam mais próximos, ó, repulsão, perdendo a estabilidade, tá? Agora, outro link que eu quero falar com vocês, porque os de cadeia simples são mais estáveis do que as duplas e as triplas. Pelo mesmo motivo, pessoal, repulsão. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou explicar, vou colocar duas cadeias aqui, uma com simples e outra com dupla. Pessoal, as de simples ligações, eu só tenho dois elétrons, um elétron aqui e o outro um elétron aqui. Vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho um elétron aqui e outro aqui. Agora, olha um de cadeia dupla, pessoal. Nós temos 4 elétrons, enquanto aqui eu tenho 2. Olha, se eu tenho 4 elétrons, a repulsão, ó, ela é maior. Se eu tenho só 2 elétrons, vai ter repulsão? Vai. Só que ela é bem menor. Agora, quando eu coloco 2, é maior. Quando eu coloco 3, a repulsão é bem maior. Então, por isso, pessoal, que as de cadeia com simples ligações são mais estáveis do que com dupla e tripla, por causa da repulsão. Que nesse caso, como eu tenho mais elétrons, eu tenho mais repulsão, então ela fica menos estável. Se você viu, né, o link anterior que eu falei para vocês, a reação de substituição e reação de adição, nós vamos ver aqui, ó, como esses compostos eles são os mais estáveis, eles vão reagir via substituição. Agora, como esses compostos, esse aqui ele é menos estável, ele reage via adição. Aqui, cadeia fechada, alguns eles são instáveis, lembra que é o de 3 e 4 carbonos, aí é adição. Então, alguns são de adição e outros são de substituição, porque uns são mais estáveis que a outra. E de cadeia fechada com dupla sempre vai ser a adição, porque olha aqui a ordem, é o menos estável que tem. Agora, pessoal, por que os de cadeia fechada, uns sofrem adição e outros substituição? E por que eu marquei o benzeno aqui, ó, em particular? Por que o benzeno está em particular? Vamos ver nesse vídeo, vamos fazer a mágica do quadro branco, ó. E a mágica está pronta. Pessoal, voltando aqui para o assunto sério, nós vimos que os de cadeia com simples ligação são mais estáveis que a dupla, por causa da repulsão. E nós vimos que as cadeias fechadas são mais estáveis que as cadeias abertas, por causa da repulsão, porque, né, a repulsão, aqui, vamos colocar aqui, a repulsão a gente visa de dois modos, pela quantidade de elétrons, né? Por isso que as duplas, elas são menos estáveis, tá? Elas são menos estáveis com as simples, porque a repulsão aqui é maior porque eu tenho mais elétrons, né? Ou aquelas que estão pela posição dos elétrons, tá? Pela posição ou distância, vamos colocar distância, que fica um termo físico mais correto. Pela distância de elétrons, tá? Então, por exemplo, por isso que as de cadeia com 4 cadeias, com 4 carbonos, aliás, elas são mais estáveis do que as que tem 3, por causa da distância. Como assim, pessoal, a distância? É isso que eu vou explicar aqui. Eu apresentei aqui as 4 mais simples, né, moléculas, de 3, 4, 5 e 6 carbonos. Pessoal, quando eu vou colocar aqui, se eu colocar aqui, como aqui é um triângulo, né, e eu vou estudar o ângulo de ligação, eu vou ver que o ângulo aqui é 60 graus. Aqui é fácil, né? Aqui o ângulo aqui é de 90 graus, são perpendiculares. Aqui, pessoal, é um ângulo estudado experimentalmente, tá? 108 graus. E aqui é um ângulo de 120 graus. Pessoal, a estabilidade ela vai aumentando, né? À medida que ela vai, né, chegando para mais carbonos. E a explicação está pela lógica, né?
Aqui, como os elétrons estão muito próximos, olha o ângulo de ligação, a repulsão ela é maior, então ela é a menos estável. Então eu vou colocar aqui, ó, ela é a menos estável, porque a posição ela é bem próxima. À medida que vai afastando, né, aqui ela já está bem mais afastada, então a repulsão ela é um pouco menor, então a estabilidade aumenta, e aumenta mais ainda aqui, porque eu tenho 108 graus, então ela está aumentando mais, e chega a 120 que aumenta bem mais, então essa aqui é a molécula mais estável. Então em termos de estabilidade, pessoal, essas duas, elas são bem instáveis, tá? Elas são bem menos estáveis, por isso que eu falo que elas vão reagir via adição. E aqui, como essas duas moléculas são mais estáveis, por quê, pessoal? Porque a repulsão delas são menores, logo a estabilidade é maior, então eu vou ter aqui uma reação de substituição. E no benzeno? Pessoal, quando for estudar o benzeno, já tinha essa consciência aqui. Qual é a consciência? Uma dupla, ela torna uma molécula instável e uma simples torna uma molécula estável. As de cadeia fechada com um ângulo maior, por causa da repulsão, elas se tornam uma molécula um pouco mais estável e à medida que vai aproximando se torna instável, que já sabiam. Quando foram estudar o benzeno, eles achavam que um benzeno era totalmente instável. Por quê? Porque o que é um benzeno? Além de ser cadeia fechada, as de cadeia fechada naturalmente são menos estáveis de cadeia aberta. E além disso, o benzeno ele tem ainda 3 duplas. Então veja bem, além de ter cadeia fechada, tem duplas. O que tornaria, aliás, o benzeno totalmente instável. Mas quando foi estudar a estabilidade, pelo contrário, o benzeno era muito estável. Aí eles não entenderam nada. Eu falei, peraí, como assim? Então quer dizer que toda essa teoria está errada? Não, não está. Então alguma coisa não está acontecendo. Aí que foi o sonho de Kekulé. O sonho de Kekulé previu uma teoria onde ele sonhou com uma cobra mordendo o seu próprio rabo. Quando ele sonhou com essa cobra mordendo o próprio rabo, ele olhou e falou, opa, tem uma teoria aí, peraí. Eu vou explicar essa teoria, se essa teoria dá certo, então significa que ela funciona. Vamos para a teoria de Kekulé? Olha, a teoria de Kekulé, um sonho que ele teve, ele acordou e foi colocar essa teoria em prática, ele observou que essas 3 ligações, ela deixa o benzeno muito instável. Mas só que acontece que, como aqui é muito instável, o que poderia fazer para diminuir essa instabilidade? O que poderia fazer? Poderia quebrar essa dupla, né? Fazer aqui de outra cor, quebrar essa dupla e vir para cá. Ou seja, quebrar a dupla e formar dupla. Quebra dupla, forma dupla. Quando essa dupla vem para cá, essa aqui automaticamente quebra, porque se ela vir para cá, olha aqui, ó, se ela vir para cá e essa aqui continuar, esse carbono aqui não vai existir, ele vai ter muitas ligações. Então não é legal. Então esse aqui quebra, vem para cá, isso aqui quebra e vem para cá, formando um composto assim, ó. Se essa dupla veio para cá, aqui, essa dupla vem para cá e essa para cá. Olha aqui, as ligações duplas se alternando. Isso realmente faz do que? Aumenta a estabilidade do benzeno, porque a dupla deixa a molécula instável. Agora, se elas estão se quebrando e formando, isso já é melhor. Isso já diminui a estabilidade. Só que quando acontece isso aqui, para tornar ela estável, ela vai quebrar e vai voltar. Isso é lógico, ela quebra e volta, quebra e volta. Ou seja, essa molécula forma essa e automaticamente forma essa. Ou seja, veja bem que o benzeno ele não tem uma identidade legal. Porque quando ele tem essas 3 duplas, elas se quebram e formam essa. Quando formou essa, se quebrou e formou essa. Então o Kekulé falou, não, peraí, o benzeno não é nem esse composto, que eu vou chamar aqui de A, e nem é esse composto que eu vou chamar aqui de B. Não é nenhum dos dois.
Porque sei que chega e quebra e forma essa, e fica formando, ou seja, indo e voltando, num processo reversível, forma e volta, forma e volta. Então, na verdade, não é nem esse e nem esse. Na verdade, é uma mistura, deixa eu colocar aqui menor, é uma mistura dos dois. Então, vou colocar aqui, ó, é uma mistura dos dois que eu vou representar mais ou menos assim, ó. Eu vou representar toda essa parte, olha aqui, ó, que é o que, pessoal? Que são as ligações duplas sendo quebradas, ou seja, as ligações π quebram e os elétrons vão para outro carbono formando ligações. Quebrou, formou. Só que a quebra das ligações π, lembra, pessoal, ligações π elas são quebradas mais facilmente do que as outras ligações, que são as sigmas. Então, na verdade, não é nem esse e nem esse. Na verdade, é esse composto aqui, o C, que é uma mistura dos dois, é um híbrido dos dois. Porque se essa molécula forma essa e automaticamente forma essa, na verdade não é nenhuma das duas, é uma mistura das duas. São essas ligações quebrando, formando aqui, quebrando, formando aqui, quebrando, e assim ela vai quebrando, quebrando, então na verdade ela é assim. Só que eu não vou representar assim, porque até eu desenhar tudo, não rola. Então, como eu sei que é um fenômeno que ocorre com os benzenos, olha aqui, ó, vou colocar aqui a molécula, o que acontece? O que é essa teoria? Primeiro, eu vou chamar ela de ressonância. Olha aqui. Essa teoria chama ressonância. O que é ressonância? Vamos ler aqui, ó. Ressonância é o deslocamento dos elétrons da ligação π em torno da molécula. Ou seja, quando quebra e quando forma essa teoria chamada ressonância. Que não é nem esse composto, nem esse, é uma mistura dos dois. Ou seja, elas estão sendo sempre quebradas. Então eu vou representar aqui por uma bolinha, né, que são um círculo onde os elétrons estão se movendo por toda a molécula. Isso torna a minha molécula estável. Então o que é ressonância, pessoal? O deslocamento dos elétrons na ligação π. Formando dois compostos, a mistura desses dois compostos. Então, a melhor representatividade do benzeno é esse aqui, porque é a mistura dos dois. Então, isso é ressonância, pessoal, tá? Então, por isso que eu estou explicando por que o benzeno é uma molécula muito estável e por que ela sofre reação de substituição. Para formar a adição, ela precisa ter condições que força ela até essa reação. Pessoal, para finalizar esse vídeo, vamos colocar os exemplos então, já que você entendeu o que é estabilidade, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, para finalizar agora, o mais importante, né? Ver como que são esses compostos na reação. Então, nós já vimos aqui que esses compostos são menos estáveis, por isso que reage de adição. Esses compostos são mais estáveis, por isso reage de substituição. Lembrando que o benzeno ele reage preferencialmente por substituição. Então, para ele reagir por adição, precisa ser o que, pessoal? Precisa ser temperatura alta,
com catalisador, por exemplo, a platina, tá? E pressão também elevada. Por isso que ela reage via adição, né? É uma forçando. Pessoal, então eu vou fazer uma de adição e uma substituição para você ver estabelecer essa diferença. Pessoal, na adição, o que acontece? Acontece que ela vai quebrar a cadeia, tá? Ela quebra. Para o cloro entrar aqui, vai entrar os dois, né? A adição vai quebrar a ligação, ela quebra, ela se rompe. Então, de um ciclo propano, ela forma um propano, tá? Ela quebra a ligação. Da mesma forma que ó, o hidrogênio, para ela vir aqui, quebra e forma um butano, tá? Aí um cloro ele entra nesse carbono e o outro nesse carbono. Então vem aqui ó, o cloro entrando aqui e o cloro entrando aqui nas extremidades, né? Porque ele veio aqui, ele abriu, então um cloro aqui e um cloro aqui. A mesma coisa do hidrogênio, né? Isso aqui é a adição de halogênio, isso aqui é uma hidrogenação, né, catalítica. Então, veio aqui o hidrogênio. Não preciso colocar o hidrogênio aqui, tá, pessoal? Só estou colocando para evidenciar para você entender melhor. Mas hidrogênio eu não preciso representar ele. No desenho, pessoal, vai depender, né? Vai depender das condições. Como eu estou forçando aqui, vai reagir a adição. Mas veja bem que tem 3 duplas, né, pessoal? Se tem 3 duplas, eu tenho que balancear com 3 também hidrogênio. 3 duplas, então 3 moléculas de hidrogênio. 3 vezes 2, 6, vai entrar o 6 lá, né? Então, veja bem, pessoal, quando a reação é com benzeno, ela não quebra a cadeia, para abrir a cadeia, porque ela já tem as duplas, tá? Então, vai um hidrogênio para cada parte. Eu preciso colocar esses hidrogênios? Eu não preciso colocar, só estou colocando para você visualizar um pouco melhor. Então, eu transformei um benzeno para um ciclo hexano. Vamos colocar aqui, ó, ciclo hexano, tá? É assim que reage. Se for um cloro, a mesma coisa, né? Como eu tenho 3 duplas, eu vou balancear aqui. E o que acontece, né? Cada dupla quebra a ligação π e vai entrar em cada carbono. Então, vai fazer aqui, ó, um ciclo, um benzeno forma um ciclo hexano. Só que agora vai entrar um cloro em cada carbono. Olha aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não é um ciclo hexano mais, tá? É um ciclo hexacloro, tá? Hexano, tá, pessoal? Então, agora aqui na reação, né, de substituição, é como fosse um jogo de futebol. Para substituir, o que precisa? Entra um e sai o outro, né, pessoal? Então, como que vai acontecer isso? Esse cloro, para ele entrar aqui, por exemplo, né, ele vai ter que sair um hidrogênio. Então, só um cloro que entra, né, na verdade aqui, ó, Cl, Cl, só um cloro que entra e o outro fica. Né? Então, ele vai aqui formar o meu ciclo de novo. Só que agora, deixa eu fazer aqui bonitinho, tá? Pronto. Aí vai entrar um cloro, aí saiu um hidrogênio com cloro ficou, então ficou mais HCl, né? Então isso é reação de substituição, um entra e outro sai, formando 2 compostos. O composto principal é o que eu quero e o composto secundário para mim não interessa, tá? Diferente da reação de adição, que sempre eu vou adicionar e formo sempre um composto depois da reação formada. No benzeno é a mesma coisa, não vai ter quebra de dupla, tá? Como isso aqui, não tem quebra de dupla. Vem um cloro aqui, ele entra e sai o quê? Um hidrogênio. Então, olha aqui, o benzeno continua bonitinho aqui com as duplas ligações. O cloro entra, né? Um hidrogênio sai com o cloro que ficou também mais HCl. Dá uma estudadinha em reação de substituição para não ser novidade para você. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo porque eu quero que vocês aprendam o que é estabilidade de compostos, porque isso tem caído e isso é importante para você saber como que a química atrás daquela coisa chata, para você entender em via de laboratório porque algumas reações são possíveis e outras não, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Estude, fica aí porque a química é linda, porque a vida é linda. Um grande abraço e até mais.